Oi, eu sou a Dani Americano, paciente neuromielite óptica com diagnóstico desde 2012, quando comecei meu tratamento. Hoje vamos conversar com os neurologistas Marcos e Regina Alvarenga, que vão esclarecer algumas dúvidas comuns sobre a doença. Vamos então começar entendendo um pouco mais sobre a neuromielite óptica. Dr. Marcos, quais são os principais sintomas dessa doença? Dani, realmente é muito importante conhecermos os sintomas da neuromielite óptica. Principalmente essa doença afeta o nervo óptico e a medula. Então os sintomas são 80% dos casos direcionados a perdas visuais, normalmente dos dois olhos, e manifestações medulares, que podem envolver perda de força nas pernas ou nos braços ou nos quatro membros, dificuldade do controle esfincteriano e também dificuldades de sensibilidade na pele. Então, esses seriam os sintomas que são os mais relacionados à doença. Outros sintomas também podem ocorrer, como soluços e vômitos que se instalam de uma forma aguda ou súbita e têm dificuldade de se interromperem com o uso de medicações específicas, ou seja, soluços e vômitos incoercíveis. Também é possível manifestações de controle dos nervos cranianos, que se envolve a mímica da face, ou seja, uma paralisia facial, a movimentação dos olhos, que nós chamamos de oftalmoparesias ou oftalmoplegias, e também distúrbios que são relacionados à deglutição, à sensibilidade da face, à audição. Esses sintomas são mais incomuns e compõem 20% das manifestações neurológicas da neuromielite óptica. Sintomas mais graves também podem ocorrer, como coma, alteração de nível de consciência, disfunções cognitivas, tudo de ordem aguda, por manifestações que comprometem o cérebro em surtos de grandes inflamações de áreas cerebrais. Isso nós chamamos de manifestações de encefalopatia associada a manifestações específicas de disfunções cognitivas e de comportamento, que são realmente mais raras, mas hoje são reconhecidas dentro do espectro de sintomas da neuromielite óptica. E como se chega ao diagnóstico da NMO? A pergunta da Dani se refere a como o neurologista conclui um diagnóstico de neuromielite óptica. Ele vai se basear nas queixas do paciente, tiradas na anamnese, nos dados demográficos, porque são mulheres, jovens, não brancas, e com graves queixas visuais e motoras em eventos agudos. Além disso, é importante fazer o diagnóstico de exclusão de todas as outras doenças que podem também causar esses mesmos sintomas. Em seguida, é necessário realizar exames de ressonância magnética de crânio e de medula, porque vamos encontrar características específicas da neuromielite óptica que são diferentes da esclerose múltipla. E, por fim, um exame laboratorial, que é a pesquisa de um anticorpo circulante que se denomina anticorpo anti-aquaporina 4. Então, com esses elementos, são aplicados os critérios de diagnóstico desta doença. E o exame de aquaporina? Explica pra gente o que é. Na pergunta anterior, quando eu estava respondendo a Dani sobre o diagnóstico, eu chamei a atenção sobre um achado laboratorial, que é a presença no sangue de um anticorpo circulante, que tem o nome de anti-aquaporina 4. Primeiro ponto é que nem todos os pacientes têm este anticorpo circulante, ou os métodos laboratoriais ainda não são suficientemente desenvolvidos para identificá-lo. Há pacientes, portanto, que têm positividade e outros que não têm positividade. E o diagnóstico se faz, então, pelos dados clínicos, pela ressonância magnética. Então, o que é a aquaporina? É um canal de água abundante dentro do sistema nervoso central, principalmente no nervo óptico e na medula espinhal. Então, este anticorpo se dirige a este canal de água e aí se dá uma reação antigênica, anticorpo circulante e o alvo, que é o canal de água.
iniciando um mecanismo da doença. Quais tratamentos existem para reduzir o risco de novos surtos na doença? Dani, realmente o tratamento é uma peça fundamental no assunto neuromielite óptica, no sentido de que, para se focar uma coisa real e eficaz para esses pacientes, as terapias de esclerose múltipla não se demonstraram eficazes. Então, neuromielite óptica tem um protocolo específico de tratamento. Esse protocolo normalmente se restringe ao uso de imunossupressores, normalmente a azatioprina é a escolha, e um anticorpo monoclonal chamado rituximab, que é um anticorpo contra uma célula específica chamada célula B. O que eu posso dizer sobre isso? Atualmente, no Brasil, o rituximab é uma ferramenta terapêutica de difícil acesso. Se nós pudéssemos tratar todos os pacientes com rituximab, seria um ambiente mais favorável no controle da doença. Mas a realidade é iniciar tratamento com azatioprina e caso o paciente venha a falhar desse tratamento, aí nós vamos atrás do acesso ao rituximab. Posso dar? E uma dúvida grande entre as mulheres. Quais as orientações para pacientes que desejam engravidar? Dani, realmente o assunto da gestação em pacientes com neuromielite óptica é muito pertinente. Trata-se normalmente de pacientes do sexo feminino e idade fértil. Então nós temos que orientar bem esses pacientes. O que nós conhecemos por estudos de muitos casos que foram relatados é que durante a gestação existe um risco maior dos pacientes com neuromielite óptica desenvolverem surtos. Isso é o contrário do que acontece em pacientes com esclerose múltipla, no qual sabemos que o período da gestação protege a mulher. O problema também se define depois do parto. Então, tanto para a esclerose múltipla como para a neuromielite óptica, existe um risco grande da doença voltar com surtos graves depois do parto. E na neuromielite óptica existe uma tensão maior por se tratar de uma doença mais grave. E para finalizar, você poderia explicar para a gente quais os riscos o paciente corre em não se tratar? Dani, quando eu fiz a chamada no site para essa nossa entrevista, eu chamei a atenção da angústia que me traz tratar e acompanhar pacientes com neuromielite óptica. Justamente porque é fundamental termos um diagnóstico e instituirmos um tratamento diferenciado, tanto de fase aguda, porque os eventos são graves e a pulsoterapia tem que ser mantida ou então ser utilizada a plasmaférese para que os anticorpos circulantes sejam retirados e mais ainda, há possibilidade de realmente se poder prevenir os surtos. Mas os medicamentos, como foi demonstrado também nessa entrevista, eles não estão disponíveis na sua bula para pacientes com neuromielite óptica. Então, o que eu espero dessa comemoração, conscientização do mês da neuromielite óptica é que esta mensagem seja passada para as autoridades e que haja um movimento, como você está fazendo junto aos pacientes, de vocês irem à busca de seus direitos. Eu quero agradecer ao Dr. Marcos e à doutora Regina Alvarenga pelos esclarecimentos. É muito importante para nós pacientes o conhecimento sobre a doença. E quem quiser acompanhar a minha jornada, eu tenho um blog, www.meninacoragem.com.br, e no Facebook e Instagram, Menina Coragem. Obrigada!